Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 128, intitulado Dádivas Espirituais. Eu sou Luiziane Saraiva e farei o estudo com vocês. Bom, gente, então vamos começar o nosso estudo com a leitura do texto 128, Dádivas Espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus 17, 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nos exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou-se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo se conquista do céu, é realização intransferível. Primeira coisa que me vem à cabeça quando se fala dos dons, quando se fala dessas dádivas, é um versículo que eu realmente não me recordo agora qual é, que diz assim, que nós não podemos dar pérolas aos porcos, né? Não podemos dar algo de valor para quem não vai ter condições, não compreenderá a importância daquilo. E nós estamos falando aqui de uma pérola altamente rara e importante, que são as dádivas espirituais, que são os bens espirituais que nós recebemos. E aí nós vamos pensar aqui, tanto na questão do recebimento dessas dádivas espirituais, quanto na questão da utilização, porque tudo que nos é dado para que nós possamos usar no serviço do Mestre. Os nossos dons, essas dádivas, as oportunidades, né? A minha capacidade de falar aqui é uma dádiva, é um dom, que desde quando eu me entendo por gente, eu tenho. E eu sempre perguntei ao meu amado Mestre Jesus: que queres que eu faça com esse dom? E como um dom, é responsabilidade minha o usufruto dele, que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. A mesma boca que abençoa pode amaldiçoar. A responsabilidade é nossa. E teremos que arcar com essas responsabilidades diante das consequências desses nossos atos. Vamos ver aqui um pouquinho do começo do texto. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, se você é fiel, tanto no pouco quanto no muito, vai saber utilizar-se do bom senso na hora da utilização. E é o próprio Mestre Divino quem nos dá esse exemplo. É interessante quando nós começamos a estudar os exemplos do Mestre, a moral do Cristo, e nós percebemos que nenhum dos ensinamentos que nos foi dado
ele não executou primeiro. O Mestre Jesus sempre ensinou pelo exemplo. E isso também é uma dádiva espiritual, essa consciência da importância do exemplo. Então já é o primeiro passo para nós observarmos que, se estamos na dúvida se devemos ou não fazer essa ou aquela ação, se devemos ou não falar determinada coisa, nos posicionar de determinado modo, uma boa forma de pensarmos é: vamos ver se existe algum exemplo similar, como Jesus trataria, como Jesus abriria esse caminho, quais as orientações do Mestre diante de uma situação como essas. Principalmente em tempos como os nossos, em que nós temos que tomar cuidado com o que falamos, como nos posicionamos, porque nós temos um exemplo a dar, como espíritas e como cristãos, acima de tudo. O Mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Só quem sabe o que é oportuno é quem entende a noção de oportunidade, de tempo certo. E o melhor tempo sempre será o tempo de Deus. Então é para Ele que nós temos que perguntar de que forma nós podemos administrar esse tempo e tomar determinadas decisões. Eu trago aqui uma leitura adicional, falando em dádiva, falando em dom, que se encontra em Tiago 1,17, que diz assim: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. São presentes celestiais, são dons espirituais. E aí me vem também para a questão da nossa compreensão de que nós precisamos estar preparados para recebermos esses dons. Lembremos que o Mestre também já orientou, né? Nós não podemos colocar vinho novo em um odre velho, porque vai estragar o vinho. Então, às vezes, nós pedimos orientação, pedimos bênçãos, às vezes nós pedimos a capacidade, nós pedimos os dons, nós pedimos muito, nós pedimos tudo, mas nós não nos preparamos para receber esses dons. E nós temos que tomar cuidado, porque não nos será dado pérolas, não nos serão dadas se nós agirmos como porcos, sem condições de compreender essas dádivas. E aí vamos continuando aqui com o texto. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Então nós temos uma situação e nós temos que analisar. E essa análise exigirá de nós um conhecimento prévio, que vem, e a gente que acompanha já há um tempo a doutrina espírita, a gente sabe que a base da doutrina é o estudo. O estudo é muito importante para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos efetivar essa reforma íntima e para que nós possamos nos colocar em condições de trabalhar na seara do Mestre. Ele sim nos quer como trabalhadores na sua seara, mas nós precisamos estar preparados para a hora que o trabalho chegar, porque ele chega para todo mundo. Sabia Jesus que essa narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas compreensões vulgares e ociosas? Então, por isso, ele orientou que se utilizasse de bom senso e não se fizesse nenhuma declaração antecipada da visão que foi vista no Tabor. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Nós temos uma visão de acordo com o nosso nível de conhecimento até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Mas nós não sabemos como os nossos semelhantes estão nesse processo, nessa marcha de progresso. Em cada caminhada, vivencia experiências completamente diferenciadas. Então, às vezes, algo que para você é muito claro, que para mim é perfeito, que é o momento certo, para o outro, aquilo pode causar estranhamento, pode causar algum tipo de aborrecimento, ou pode, inclusive causar
pânico e sofrimento. Que a nossa boca possa proferir bênçãos, que nossas palavras, quando externadas, a partir de um exemplo de atitudes, possam gerar paz, tranquilidade, confiança, credibilidade, que as pessoas vejam em nós servos do Cristo, discípulos do Cristo, percebam em nós, sem precisarmos falar, que nós somos cheios dessas dádivas espirituais. E que, acima de tudo, que nós tenhamos condições de mostrar às pessoas que elas também podem sentir esse prazer imenso a partir de um relacionamento cada vez mais próximo e afetuoso com o Mestre Jesus, né? Com a moral do Cristo, que é maravilhosa. Então, esses caminhos são extremamente importantes a partir de uma excelente reforma íntima que começa aos pouquinhos, que a gente sabe que exige de nós paciência, que a gente sabe que a gente tem que desenvolver uma série de questões. Então, realmente vale a pena nós trabalharmos nesse processo de construirmos em nós condições para que essas dádivas espirituais, para que esses dons espirituais se manifestem em nós, para nós, a partir de nós. E aí, já caminhando para o nosso encerramento, Emmanuel nos fala: se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam. Olha que finalidade linda! Na posição particularizada em que se encontram. Então nós temos conosco, a partir dessas dádivas espirituais, uma série de dons cuja função é para serem utilizados na obra da caridade. Para sermos esse esteio social a partir do amor do Cristo, a partir do nosso exemplo vivenciado pelo amor do Cristo. Então, para cada um, nós poderemos desenvolver de acordo com as suas necessidades. Basta que para isso nós estejamos preparados. Mas não barateis, olha que mensagem importantíssima. Não barateis o que a esfera mais alta te concedeu. Voltando para o texto de Tiago, né? Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes. Ou seja, nós não podemos baratear esse dom caríssimo e tão importante que nos foi dado por Deus. Seja através de uma palavra minha, amiga, seja através de uma possibilidade de oração, de uma manifestação de prece, seja através de um conforto de leitura, independente de qual seja o nosso dom, de quais sejam os nossos dons, independente de qual seja a nossa dádiva espiritual que esteja sendo colocada, nós não podemos baratear. As nossas experiências pessoais, elas são nossas. E cada um de nós tem que conhecer e compreender, maturar esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com a espiritualidade, esse relacionamento íntimo e pessoal com o Mestre Jesus. Nós temos que entregar a dádiva às pessoas, né, que precisam, e nós temos que entregar essa dádiva sempre de forma direcionada ao progresso. Nós temos sempre que fazer com que todas essas dádivas se multipliquem em bênçãos e bênçãos para todos que estão ao nosso redor. Temos que evitar entregar dádivas incompreensões criminosas, porque tudo se conquista do céu, finalizando aqui o texto de Emmanuel, é realização intransferível. E como realização intransferível, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que valorizar cada instante e entendermos que somos abençoados por podermos dizer que recebemos dádivas espirituais do nosso amado Mestre Jesus, de toda a espiritualidade. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida.
No próximo programa, estudaremos o capítulo 129, Paz para Todos.